Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa e hoje estamos aqui para falar desta polémica toda relacionada com festejar ou não festejar o 25 de Abril. Antes de mais, quero agradecer a todos aqueles que no canal do YouTube deram um grande apoio em relação ao episódio sobre a corrupção na OMS e já sei que há pedidos para episódios futuros e também no próximo episódio responderei a alguns comentários que pediram pequenas análises. Portanto, Diogo Simão, Rui e Tânia, portanto, todos vocês, não se preocupem que irei responder-vos, não se preocupem que cá estarei. Portanto, obrigado uma vez mais. Peço então que vocês também continuem a subscrever, que sigam nas redes sociais. Muitos de vocês também começaram a seguir nas redes sociais. É isso que é preciso, é que vocês sigam, apoiem este podcast das mais variadas maneiras, porque há conteúdo extra para vocês lá também, portanto, reflexões, tudo isso. Uma imagem, inclusive, do André Ventura abraçado ao Presidente da Câmara de Louros, né, comunista, o Bernardino Machado, o Bernardino Soares. Bernardino Machado foi o Presidente da República, 2 vezes, foi inclusive o último Presidente da Primeira República, né? Foi aquilo que aconteceu com o golpe de Estado a 28 de maio de 1926, né? Que instaurou a ditadura militar, que vai levar então depois, em 1933, à subida de Salazar ao poder, Estado Novo, para depois esse mesmo Estado Novo acabar com Marcelo Caetano, não é? No dia 25 de Abril de 1974. Portanto, tudo isto, todas estas histórias, vocês podem ouvir, inclusive no episódio número 16 deste podcast, que já fiz com o professor António Ventura, maior especialista em republicanismo, em maçonaria. Inclusive é o episódio número 2 deste podcast, portanto, scroll nisso para encontrares o episódio número 2, portanto, maçonaria, onde falamos de várias componentes da maçonaria, o que é a maçonaria, símbolos, etc, etc. Portanto, é uma questão de vocês lá irem explorar com o professor António Ventura. E também com a Filomena Barata. A Filomena Barata, que é arqueóloga, uma grande amiga minha e do podcast, por isso, para ti, Filomena, um grande beijinho. E, portanto, ela que estava à época em Angola. E, portanto, conta como é que foi a celebração do 25 de Abril em Angola e depois todo o drama dos retornados, que é outro dos capítulos que deve ser explorado também na nossa história. Um capítulo conturbado, problemas de parte a parte, mas que todos nós devemos também repensarmos o que aconteceu com os retornados. Mas pronto, fica assim o convite, portanto, episódio número 16 sobre o 25 de Abril. Eu sempre festejei o 25 de Abril. Aliás, se vocês, por exemplo, escreverem Cláudio Fonseca Escola Pública no YouTube ou no Google, vão encontrar 2 vídeos meus em 2 manifestações, numa pré-manifestação e depois na manifestação. Na altura, eu criei um movimento em defesa da escola pública, que ainda hoje existe nas redes sociais, por causa dos contratos que o Estado está a fazer com os colégios privados. Portanto, fez-se uma manifestação nesse sentido e, portanto, com 21 anos, enchi então a Praça do Rossio até à Rotunda do Marquês. Portanto, uma grande manifestação. É uma questão de alguém que se possa lembrar da época verem também. Portanto, faço já aqui sugestão então dos meus 2 discursos, sendo que neles falo a questão de ser filho da democracia, não é? Filho da liberdade. E é isto mesmo que nós devemos estar gratos. É muitos de nós nascemos, a maioria de nós, porque há a esmagadora maioria que está a ver este episódio, nasceu depois de 25 de Abril. E é importante nós valorizarmos este dia. Todavia, este dia por vezes leva a questões que são também trabalhadas no episódio número 16, a questões políticas muito centradas. O facto, por exemplo, de se festejar o 25 de Abril e depois não se festejar o 25 de Novembro. E eu costumo sempre dizer que não há 25 de Abril sem 25 de Novembro, da mesma forma que não há 25 de Novembro sem 25 de Abril. O 25 de Novembro foi o dia em que os militares, coordenados pelo então general Ramalhianos, para mim, o melhor Presidente da República que nós já tivemos, restaurou, por assim dizer, a ordem e impossibilitou, tal como se escrevia nos jornais internacionais da época, que Portugal se tornasse uma Jugoslávia do Ocidente. Portanto, é preciso nós percebermos que durante o PREC, em que o Partido Comunista
teve muito poder, em que aqueles que virão ser fundadores e criadores do Bloco de Esquerda quiseram à força toda implementar em Portugal uma ditadura de esquerda, uma ditadura comunista, e felizmente, graças a homens como Ramalhianos, não o tivemos. Por isso, há que celebrar as duas partes. É um tema muito sensível, a esquerda, regra geral, não gosta de falar, o PS tem estado a fazer um caminho de maior reconhecimento para o 25 de novembro. Aliás, basta ver o que é que aconteceu na Assembleia Municipal de Lisboa, portanto, o voto de aprovação. E isto aqui implica-nos o seguinte, que é, nós temos que entender que as convicções políticas não devem ser contagiosas naquilo que toca às celebrações nacionais. Por isso, não irei evocar de forma nenhuma o argumentário da Páscoa, porque não faz sentido. Mas temos que perceber o porquê que o CDS evoca a Páscoa, evoca o Natal, evoca o que quer que seja, do ponto de vista religioso. O CDS é um partido democrata cristão, não há nada de errado quanto a isso, é uma ideologia, como era na altura o Adenauer na Alemanha, como é Angela Merkel hoje em dia também na Alemanha, em que a doutrina social da Igreja, o pensamento social da Igreja, está presente. E essa é a matriz deles, como outra qualquer. Portanto, daí haver esta referência contínua a componentes religiosas. E aquilo que eu acho que deve ser mesmo importante é uma questão de coerência e uma questão de razoabilidade. Porquê? Nós estamos a pedir que toda a gente fique em casa. Nós estamos a pedir que os grupos de risco fiquem em casa. Se nós olharmos para a nossa Assembleia da República, ela está longe de ser das mais jovens do mundo. E, portanto, também aqueles que vão estar, aqueles que são os convidados às celebrações, todos eles fazem parte do grupo de risco. Porque, na altura, eram jovens de 20, 30 anos. 25 de Abril já aconteceu há um bom tempo, não é? Portanto, desde 74. Importa-nos também nós percebermos aqui o que é que nos vai trazer esta componente. Não é bom do todo a Assembleia da República estar cheia, por isso é que ela também já está a elaborar a baixo número de deputados, e assim deve manter. Todavia, o 25 de Abril não aconteceu na Assembleia da República. O 25 de Abril aconteceu nas ruas. Por isso, eu que vivo numa junta de freguesia, que vivo num concelho comunista, como é o concelho de Seixal e a freguesia de Corroios, a própria junta de freguesia tem estado a fazer flyers, tem estado a fazer cartazes, por assim dizer, de 25 de Abril à janela. E é mesmo isto. Nada impede que haja celebração do 25 de Abril, porque o 25 de Abril não deixa de ser celebrado, porque não deixa de haver uma sessão solene, ou a sessão solene não está tão cheia como estava antes. Os feriados, para mim, é um momento de reflexão. Acordarmos nesse dia, percebermos o porquê daquele dia ser feriado, o que é que isso traz para os dias de hoje. Por exemplo, eu não consigo compreender como é que não temos maiores celebrações em relação ao 5 de outubro, a implantação da República, é a base de tudo. Mas também é o próprio dia do nascimento de Portugal, também importa sabermos isso. E já agora é o dia do professor. Aqueles que hoje em dia também estão numa grande batalha com a telescola. E aviso já que o próximo convidado do podcast Conversa é justamente João Costa, Secretário de Estado da Educação. O que importa mais aqui é que vamos ter depois, no dia 1 de maio, as forças sindicais querem fazer a toda a força uma manifestação na Alameda, que é aquilo que tradicionalmente acontece. Não faz sentido. Não faz sentido porque não é possível que haja um controle sobre a distância que as pessoas estão. Ainda assim, mesmo que nós consigamos cumprir uma distância, estamos a falar de pessoas que vão se movimentar. Certamente virão pessoas de Lisboa, certamente virão pessoas aqui da Margem Sul, portanto estamos a ter um fluxo de pessoas. Outra coisa que, por acaso, estive a falar, ontem foi gravado episódio do Troca de Bolas, podcast de ténis, em que está a ser falado, por exemplo, a realização de torneios regionais, em que só vai acontecer os torneios todos vão ser disputados numa só região. Não faz sentido porque estamos a falar de deslocamento de
2.000 a 3.000 pessoas só a falar de staff e de tenistas, por exemplo. Portanto, compreendam isto. Isto vai acontecer também no dia 1 de maio. Não é? Portanto, estão a querer fazer apenas com uma centena de trabalhadores, uma centena de manifestantes. Não me faz sentido. Porque vamos estar com estas implicações todas, vamos estar a furar tudo. Mas mais do que isto, é a arrogância com que muitos falam, entre eles o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que diz, vamos festejar, ponto final. Isto não me parece ser a postura mais indicada do Presidente da Assembleia da República. Está de longe de ser dos bons Presidentes da República. Para mim, dos melhores foi Jaime Gama, por exemplo. Foi alguém que conseguiu ser conciliador esquerda-direita. Porque, apesar de o Presidente da Assembleia da República ser eleito pelos deputados, ele é eleito por uma facção da Assembleia. Portanto, o Ferro Rodrigues está eleito pela esquerda. E ele tem tido um comportamento muito castigador à direita. E o Presidente da Assembleia da República não o deve ser. Porque, caso aconteça alguma coisa ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quem assume o poder, por um momento, é Ferro Rodrigues. E, portanto, Ferro Rodrigues não vai ser o Presidente só dos portugueses de esquerda. Vai ser o Presidente dos portugueses de esquerda, de direita e daqueles que não votaram. E esta é outra componente. É que nós temos uma grande abstenção. Ou seja, o reconhecimento em relação aos deputados também ele é diminuto porque temos poucas pessoas a votar. Portanto, a Assembleia da República não explana na verdadeira essência a vontade política portuguesa. Porque não há deputados de abstenção. E esses seriam a maioria com 60% dos votos. O que importa aqui também é a desvalorização, a soberba que também tem acontecido em desvalorizar os números da petição que propõe o cancelamento do 25 de Abril, das celebrações do 25 de Abril. Ao passo da outra que enaltece o São Solene. Estamos a falar de 5 vezes mais o número daqueles que querem o cancelamento da cerimónia solene do que aqueles que querem manter a cerimónia solene. Portanto, importa nós vermos isto. Todavia, aquilo que é o posicionamento de Ferro Rodrigues sobre isto é que não interessa quem esses são, porque o que interessa são os deputados. Ferro Rodrigues, que se mostra tão preocupado com esta componente toda dos populistas e do populismo a crescer, meu caro, é isto que tem que se preocupar. É com o populismo de ações como a sua, ações como o seu partido, o Partido Socialista, que fazem os casos como foi o Family Gate, não é? Em que temos o primo do não sei quantos, e o sobrinho, e o cunhado, e o pai, e a mãe, e o filho, todos do Partido Socialista, a trabalhar em gabinetes, a serem nomeados para tudo o que é feito. Isto não é correto. E isso é que mina a democracia. Não é isso que vai, não é o cancelamento do 25 de Abril que vai minar ou vai dar palco ou não vai dar palco aos populistas. Eles arranjam sempre formas. Um dia farei um episódio para vocês sobre o populismo, porque foi um dos trabalhos que eu também fiz agora para o mestrado. Portanto, é isto que nós precisamos de compreender. Que nada está garantido, que os feriados servem para nós refletirmos e não é com discursos solenes, não é com discursos bafientos, enclausurados, sem estar em contacto com a população, que vamos fazer a nossa democracia avançar. Por isso, há que celebrar assim o 25 de Abril, à janela, porque não nos bairros cantarmos todos a Grândola Vila Morena ou o hino nacional. É isso que se faz, regra geral, às portas do Convento do Carmo. Não é? O meu 25 de Abril, o que eu faço sempre é de manhã ouço os discursos partidários, da tal ação solene, saio, compro o cravo e vou para descer à Avenida da Liberdade e depois ir ao antigo quartel do Carmo. É assim que se celebra o 25 de Abril. É assim que se celebra toda a componente de agradecimento àqueles que lutaram, uns de uma forma, outros de outra, para que hoje pudéssemos estar aqui livres, que tu possas estar aí livre a ver-me ou ouvir-me
livremente, sem entraves, sem que este episódio tivesse passado por uma censura prévia. Por isso, a todos aqueles que lutaram e defenderam pelo 25 de Abril, o meu muito obrigado. E, como eu costumo dizer, até lá tenham boas conversas e já agora, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais.